pegou e sintetizou neste documento aqui. São as 5 principais de cada eixo daquele lá. Então é isso que a gente está fazendo, é conferindo o que estava lá. Foi feito alguma coisa? Não foi feito? É isso que a gente está fazendo aqui. Esse é o primeiro momento. Agora as propostas que a gente vai levar para lá, a gente vai manter, porque de repente a gente olha e fala, não, isso aqui não tem que manter. Ou vai manter. Isso não quer dizer que a gente não terá mais propostas para a conferência, tá? Mas o que a gente está fazendo aqui é esse exercício, para que aquele trabalho da conferência do ano passado não seja em vão. Então a gente tem que olhar para essas 5 e falar, foi feito ou não foi feito. Entendeu? E aí sim ver se mantém ou não. Assim, Desculpa, dona Terezinha. Em primeiro lugar, deveria se trazer da conferência o que foi cumprido dentro da nossa região. Não foi cumprido nada. Não foi cumprido nada. E se nós não cumprimos nada daquela conferência, nós não conseguimos nada diferente daquela conferência. Eu já fui 12ª, 13ª, até a 19ª, agora vem a 20ª conferência. O que nós conseguimos de conferência? Nós precisamos de um retorno positivo do que foi cumprido. E não existe esse retorno. Vem um documento enorme, Regina, lá da conferência, que vem aquelas folhas de papéis e não sei o quê. Você olha, o que foi cumprido da nossa região? Não foi cumprido nada. Por isso que esse instrumento vai apontar isso. É por isso que nós estamos fazendo, para levar o jeito de fazer a conferência que mostre isso para a gente. Porque quando a gente conseguir fazer isso, e aqui é o que eu estou dizendo, quanto mais a gente conseguir olhar para essas propostas e ver se elas foram ou não, ou em parte, depois tudo isso vai contribuir para levar na pré-conferência aqui do Jabaquara, cada uma da cidade vai fazer a sua. Aí a supervisão vai encaminhar para o Conselho Municipal uma tabulação disso. Então já vai aparecer muito claro O não concluído. Se a gente olhando aqui agora, por isso que é importante a gente agora aproveitar esse tempo para olhar essas 25 propostas mais as 5 da RAS. As 5 da RAS estão aí, nós vamos ver já. Se a gente está dizendo que é não concluído e depois nós vamos levar isso para a pré do Jabaquara e nós vamos continuar dizendo que isso não foi concluído, nós vamos conseguir tabular isso e mandar esse documento enquanto supervisão técnica de saúde para o Conselho Municipal. Isso vai dar um produto melhor, diferente do que a gente tem feito até agora nas conferências. Então é isso que nós queremos fazer de diferente para poder olhar mais concretamente as coisas, para que vocês possam continuar na luta, como vocês estão colocando, para fazer valer aquilo que a gente está provando na conferência. Claro que também sempre levando o que é, por isso que essas são as prioritárias, porque a gente tem que olhar o orçamento. De repente não é possível fazer todas, mas por isso é que nós estamos elencando quais são as principais, quais são as prioritárias, para poder cobrar a execução disso. O que a dona Terezinha colocou é de excelente providência. É de excelente providência. Só que a gente parece, dona Terezinha, que a gente não tem na supervisão técnica e nem na coordenadoria regional alguém para segurar esses rojões seguros e claros na mente coletiva dos conselhos paritários. Aí chega um novo gestor, esquece tudo para começar uma reestruturação que a coordenadoria, a supervisão técnica tem que obedecer. Então, dona Terezinha, eu acho que o que a senhora acabou de colocar é pedra 90. E se a gente conseguir amarrar um raciocínio desse, com o que o João falou, escrevendo para o Ministério Público que nós alçamos prioridades e elas vão sendo esquecidas e nós não temos competentes setores que mantêm claro e exaltados essas coisas decididas em público. Porque esses homens, essas mulheres não existem, esse setor não existe. Porque o cara que assume o poder de mando
mistura tudo e transfere os técnicos e transfere os presidentes. Só uma correção, viu? Não que eu não aprove que chegue no Ministério Público, mas eu não disse Ministério Público. Eu sei, eu disse na coordenação, na coordenação da conferência e do Conselho Municipal, que são as instâncias que têm que tomar providência. Mas quando elas não tomam, João, nós temos... Mas primeiro a gente tem que dar a oportunidade deles se manifestarem. Então, eu acho que a gente chega num consenso aqui, a gente está criando um instrumento que pode ser uma via de, o tempo todo de controle. E quem controla maior até, o próprio conselho. Então, eu acho que a gente agora chegou num ponto comum. Vamos passar as propostas, ela vai estar, eu já fiz na Vila Mariana, tem 1 trilhão de não concluídas. Mas a gente vai ter um documento firme para, Carlos, ir lá, falar, ou seja no Ministério, seja na supervisão, na coordenadoria. Agora, a ideia, assim, a gente só não pode perder a chance de passar elas todas aqui, para já ir com esse documento, nem quiser a Luísa pega, eu vou discutir em outro lugar, na associação tal, mas já vem com uma prévia desse coletivo. A preocupação é a gente reafirmar coisas que a maioria estão querendo, estão dizendo, mas a gente perde de olhar as propostas. Mas o que tem que ficar claro, para a supervisão é isso, a população cansou, a população não aguenta mais. Nós pagamos muitos impostos, o imposto no Brasil é muito alto e nós não estamos recebendo nada em troca. Isso tem que ficar muito claro para a supervisão. Então eu acho que a supervisão tem que fazer a parte dela. O Zé Luiz, a dona Terezinha, está correto no que ele disse. Nós estamos sendo enganados. Essa é a realidade. Vocês me desculpam, só que eu sou assim, gente. Eu não aguento. Eu tenho que pôr para fora. A população está clamando por isso, por melhores serviços. Claro, e tem que deixar bem claro, ninguém é contra o funcionário público, pelo contrário. Nós queremos mais pessoas para dar serviço de qualidade para a população. Para vocês que são servidores, fazer um bom trabalho. Então, é esse nosso ponto. Vamos focar então nelas, vamos passar. Ao final, a gente pode até fazer uma análise geral do total de não concluído e do desafio que a gente tem. Tudo bem? Eu vou ler então, vamos lendo, a gente vai apontando concluído até ou não. Porque se tiver vários não concluídos, aí tem que pensar estratégias para tentar pensar para se realizar, não é? Eu acho que a primeira coisa é ver o que foi concluído ou não. Depois o que vai fazer com isso, é outro passo. Vou continuar então, olha, 4. Ampliar a atenção às pessoas com autismo, na atenção básica, fortalecendo a estratégia de saúde da família e os NAS, os grupos de apoio ampliado de saúde da família, ampliar a rede de atenção psicossocial e promover processos de educação permanente sobre questões pertinentes ao cuidado dessa população, aos trabalhadores de serviços estratégicos, CAPES IJ, CAPES adultos, CEPOS e C. Isso foi concluído? Ou não? Parcialmente ou não concluído. Mas mantém, é uma proposta importante, tem um segmento importante da população? Sim, Perfeito. Vamos à quinta, então. Fortalecer e expandir a atuação da estratégia de saúde da família com as devidas equipes de apoio, como o NASF, conforme portaria 3124 do Ministério da Saúde, visando ter 100% do território municipal coberto por estratégia de saúde da família, garantindo ações equitativas para as populações mais vulneráveis. Concluída parcialmente? Não concluída? Não concluída, não temos 100%, Mantemos. Tá? Só um exemplo, isso aqui se choca com o teto de gastos. Já surgiu nas outras, vai discutir isso e tal. Mas vamos lá 6. Agora nossas prioritárias também. Não é a 6, é agora de um outro eixo. Ela estava na participação social na 19ª, Ela continua aqui como prioritária. Só um pouquinho só aqui, Ela também está no eixo 1 da No eixo 20ª. um. No eixo 1 da 20ª. Ela está no eixo 1 da 20ª, mas ela foi trazida do 5 e não do outro eixo que
que foram trazidas... Não, Ney, era isso que eu queria só chamar a atenção do Carlos, do pessoal, é o seguinte: nós temos uma dificuldade porque nós, como usuário, o nosso foco é a participação social e o controle social. E essas informações que deveriam vir mais claras, mais explícitas para o usuário, elas vêm do jeito que o Zé Luiz falou. Ela vem tão burocrática, tão complexa, que para você analisar, aí a gente fica discutindo se vai construir uma nova UBS e não conseguimos discutir as UBS que estão, se o serviço está sendo eficiente ou não. Então, o controle social, e só para finalizar, duas coisas graves que aconteceu na conferência passada e aqui. Eu estava num segmento, alguém decidiu lá que era proibido filmar. Quer dizer, proibido filmar um evento público de delegados, tá? Quiseram chamar até segurança. Mas eu já tinha filmado e filmei, divulguei, publiquei, não interessa. Outro detalhe, agora no Hospital Saboia, a direção, o gestor, apresentou um novo regimento, não foi votado ainda, para proibir a entrada de celular no conselho gestor. Eu quero saber como é que vai ser isso. Se vai ter revista na porta, tipo de cadeia, né? Você vai ter que dar 3 pulinhos também de canguru lá para ver se não sai nada, não sei da onde. Eu estou falando essas coisas porque... Não, é por causa de controle social. Desculpa. Não. Desculpa. Não, é totalmente pertinente ali a participação social e o controle social. Eu estou dizendo que da conferência passada para essa está piorando. E nós temos uma novidade agora, que venceu a partir da metade do ano, que é as ouvidorias. As ouvidorias foram instituídas por lei federal, obrigatório, toda unidade ter uma ouvidoria. E o conselho de usuários, só o de usuários que vai fazer o controle social sobre essa ouvidoria. Eu estou falando essas coisas porque passou 3 discussões aí sobre um tema que estava entrando agora, desculpa. Um exemplo desse, não está aqui, quem leva já vai anotando, são propostas que a gente vai levar na pré-conferência, tá? Então eu vou continuar aqui, desculpa. Mas vai anotando que isso vai acrescentar. Aproximar e ampliar a divulgação do canal de ouvidoria, dos espaços de participação social, com uma divulgação mensal dos dados do ouvidor SUS no site de SMS São Paulo. E fornecimento de relatórios para todos os serviços de saúde e conselhos gestores. Melhorar a qualidade dos registros, as manifestações aos usuários no canal do ouvidor SUS e realizar reuniões entre as ouvidorias, população e conselhos gestores. Fixar prazo para respostas conclusivas para as reclamações, demandas, através de resolução de SMS. E os canais para ouvidoria deverão ser e-mail, sites, telefones e presencialmente na supervisão técnica de saúde. Essa é uma proposta ampla, concluída parcialmente. Eu acho que parcialmente, na minha opinião é parcialmente. Temos avanços, estamos discutindo essa questão, né, Sandra, nas duas até, mas está parcialmente. Mantemos, claro, né, porque a gente tem grande percurso ainda para isso tá do jeito, né? 2. A observação que eu acho, né, que deveria colocar, que é um destaque que o pessoal acha que está com uma confusão, é o seguinte: o conselho de usuários que é consultivo e vai acompanhar essas ouvidorias, ele é só de usuários, porque houve uma discussão lá que poderia o conselho gestor assumir esse papel que está na lei federal. Na lei federal é clara, a ouvidoria é destinada para os usuários e o conselho consultivo é só de usuários. Tá? Pode pôr aqui, né? Porque isso aí parece que veio uma sugestão do Conselho Municipal que poderia descumprir a lei federal. Tá? É por isso que eu estou querendo, como esse documento vai subir, né, que o destaque que o Conselho de Usuários, o Conselho de Usuários é formado só por usuários, o Conselho de... é que ele está escrevendo, o Conselho Deliberativo que vai avaliar as questões de ouvidoria. De ouvidoria é só de usuários, não confundir com o Conselho Gestor. Avaliar as questões de ouvidoria. Se for o caso aqui,
Omissão somente de usuários. Somente de usuários. Já lembra, vou seguir, gente. 2. Garantir e estimular a participação dos conselheiros locais na construção dos documentos de planejamento e do processo orçamentário em saúde, tais como planejamento plurianual, planejamento municipal de saúde, programações anuais de saúde, leis de diretrizes orçamentárias, lei orçamentária anual, relatório anual de gestão, planos de ações e metas. Será que não cabe aí a gente pedir também, formalmente, a instalação do setor técnico sob os auspícios da direta, para controlar esses documentos e mantê-los historicamente? Porque quando eu tenho sentido, enquanto do conselho usuário, que esses documentos, quando chegaram primeira vez na minha mão, eram muito difíceis de lidar com eles. E eu tenho alguma formação para dizer isso ainda. Quando muitos nossos são leigos e não têm. E aí a gente trabalha, depois não há um setor, parece, que salvaguarde esses interesses nos territórios de saúde. Então parece que está faltando aí a gente, além disso, encaminhar ou ter um setor, um responsável técnico a zelar por isso de maneira sempitórea. Talvez o que possa fazer aqui é que isso, essa garantia e estimulação seja otimizada em um grupo local que acompanhe isso mais. Achava que a já há essa instância. Achava que a supervisão técnica de Vila Mariana e Jabaquara, ou a coordenadoria regional, tivesse isso, mas quando muda os quadros, acabou-se os documentos históricos. E parece que... É que assim, pelo que eu estou entendendo, tem parte aqui, que até a parte de educação permanente, Isso. né? A gente faz lá No no grupo fórum, da educação permanente. que a gente Então, faz lá no fórum. eu acho que pode ser isso, né? Eu acho que essa garantia e estimulação seja melhor clareada, inclusive na questão da educação permanente. Sabe? Algo assim. E a gente vai melhorando até a pré-conferência. Aqui eu tô... Só para não esquecer. Viu, Ney? Eu acho Dá que pra a escrever sugestão assim, ó, é o seguinte. essa garantia e estimulação possa ser... Isso é uma coisa que a gente faz lá no fórum participativo e a gente fez a proposta para que continuasse o nosso fórum participativo lá da Sucesso e é aberto para todos. Todo mundo pode ir lá e fazer essa lição de casa que a gente faz todo mês. Viu, Ney? Mas eu posso até falar assim, por exemplo, até uma novidade, como a supervisão aqui permite a filmagem e o registro, então no Jabaquara está avançando isso. Mas aí o que o Zé Luiz falou é interessante o seguinte, nós não temos essa memória histórica dos documentos e não temos uma linguagem clara. Hoje, se você for procurar informações da saúde, está disperso. Uma hora tem uma audiência pública, você não acha o documento. Tem um documento específico sobre uma doença, uma atividade que você não acha, está separado, entendeu? Então, tu fala assim, concentrar o documento num local acessível, que mantém esse histórico e uma linguagem mais clara para o usuário. Porque às vezes o técnico tem outras facilidades de acessar esse documento, mas os usuários às vezes começam a bater cabeça porque não entendeu um termo, né? Garantindo a memória dos processos já debatidos. Acessível e com linguagem, direcionada aos usuários também, né? Com linguagem clara aos usuários. Também, eu falo também porque você pode ter o documento técnico, ninguém é contra o documento técnico, mas... E aí a gente vai mexer nisso, isso é uma prévia, né? Vamos à próxima, então mantém, né? E parcialmente, João, já discutiu isso ou não concluída, gente? Eu acho que no Jabaquara parcialmente, mas na cidade de São Paulo isso é um desastre. A gente
põe aqui, parcialmente, mas Em mantém a relação ao proposta. território, né? A Ao território, 3, sim. Olha, construir ações intersetoriais entre a saúde e outras áreas sociais como educação, habitação, assistência social, meio ambiente, cultura, bem como os diferentes movimentos da sociedade civil sobre temas que envolvem cidadania e direitos humanos. Eu acho que mais do que ações, porque tem um pensamento de afirmação de saúde quando esta depende de determinantes de saúde, como esse ponto está colocando. Então quer dizer que a gente teria que manter, talvez, ações em pessoal, para garantir as ações intersetoriais. Eu vejo aqui, Zé Luiz, na hora, e vejo a fala da Terezinha, que virá, em seguida já falo ela, né? O nosso fórum da Rede de Proteção do Idoso e o Rede Criado são exemplos disso, mas precisam ser fortalecidos, E agora, porque eles muitas vezes vêm esvaziados, a educação não chega, a assistência social, então são alguns dos exemplos. O Fórum de Saúde Mental às vezes tem essa ampliação. Eu vejo que isso, a gente até tem isso, eu diria até parcialmente, não diria concluída, porque a gente tem que fortalecer direto, né? João participa dos dois, a Terezinha é pioneira dos dois. E agora a sua visão aí também. Aí, Ney, eu Tem sugiro, essa postura que o Zé Luiz fala que é fundamental. eu sugiro na observação, como é uma proposta da saúde, e não necessariamente da sociedade civil, eu acho que a mini-rede deve ser E colocada as como, mini-redes, como exemplo do Jabaquara. Não sei se isso acontece em toda a cidade de São A Paulo. gente pode dizer aqui, ó, fortalecimento dos nossos fóruns, como CRIAD, Idoso, NPV/mini-rede, né? Saúde mental, são onde a gente tem essa participação de todos os segmentos, né? Mauro já foi. Não, mas eu estou dizendo, João para fundador de você, uma das mini-redes, para você destacar a mini-rede, talvez até depois colocar um resuminho de como é que funciona, porque eles aí servem de modelo para a cidade inteira. Eu não sei se está acontecendo nos outras algumas regiões. têm chama microárea, Não, mas eu estou dizendo, põe assim porque isso aí já serve da gente chegar e falar, ó, no Jabaquara acontece nesse formato e nós queremos que expanda para a cidade inteira. mini-redes/NPV, né? Da rede municipal. Destacando, eu acho que dando visibilidade à nossa experiência local, mas propondo municipal, né? Lógico. Dando visibilidade à nossa experiência local, mas propondo pro geral. O Ney, dar visibilidade à experiência local e garantir essa experiência, porque essa experiência não pode ser, como é que a gente pode falar? Alguém Permanente. Garantir a Dar experiência. visibilidade, consolidar e servir de propostas a outros territórios. Porque ela serve garante os informes, garante a direção, a experiência. Sim. Então, eu sugiro, viu, Ney, que você que está mais experiente aí, faça um resumo disso daí, nem que seja um release, para anexar, para até a gente divulgar. A gente pode Tá. fazer depois, né? Que aí serve de documento também, a gente falou de moção. As mini-redes locais, né? A gente só fala de coisa ruim, quando tem uma coisa boa, ninguém vai divulgar. Para a rede municipal. Né? E aí fica a proposta do Mauro da gente divulgar ainda mais. Acho que agora no início do ano, como a gente já está vendo as datas, já faz um geral e já divulga as duas. Ô Ney, você acha que é possível alocar pessoas responsáveis para consolidar a experiência? O que é consolidar a Na experiência? verdade, né, o NPV, Zé, ele é composto por lei. São pessoas representantes, cada unidade tem em torno de 4 pessoas que são do Núcleo de Prevenção de Violência. Elas compõem a mini-rede. Além da mini-rede na saúde, a gente convida a escola, se a escola não vem, a gente vai até ela, os equipamentos de SMADs, quem mais for importante, às vezes a habitação está fazendo um movimento para discutir o caso.
Então, mas no caso pontual, por que eu estou falando para colocar? Porque a Eliane lá da UBS, ela disse que não vou poder participar porque o pessoal vai me fixar na UBS. Só que essa é a parte mais importante, que é a parte que você junta todos os profissionais na experiência e na prática. O Mauro está citando o exemplo de uma funcionária que participa de duas, uma talvez não pudesse, a gente falou, não, mas vamos conversando e a gente articular porque é uma pessoa também fundamental nisso, né, garantir. Tudo bem, eu não queria entrar muito nesse detalhe para a gente não perder, mas só para... Desculpa a minha insistência e minha antipatia, eu acho que é possível que a gente, se a gente quer consolidar a experiência, a gente tem que responsabilizar um órgão e pessoas para que a gente tenha como cobrar responsabilidades, porque senão... É que é uma área técnica, o responsável sou eu. Para cobrar sou eu mesmo. Eu sou o responsável pela área de prevenção de violência. Então eu disparo as mini-redes, faço o convite. Não existe isso. Né? Não nesse sentido. A gente confia muito em você. Não, mas cada supervisão tem um responsável para manter o seu jeito de fazer a mini-rede ou a prevenção. O nosso é esse, e é referendado pela supervisão, e tem os conselheiros que participam. Né? João e Mauro, por exemplo, são pessoas que participam no cotidiano. Você já foi alguma vez, não sei, lá no céu? Sim, Você já foi para mim? Já fui em várias. Mas o que eu estou querendo dizer é que quando mudam as supervisões, quando mudam os coordenadores ou as pessoas-chave, a gente perde a chance de imputar a responsabilidade. Perfeito. Então, esse é um ponto que volta. Você vê como a gente manter esse tipo de olhar. Tudo bem, mantém que parcialmente, né? Porque a gente tem que fortalecer as redes. 4 ou a próxima? 4. Ampliar os recursos financeiros e técnicos que garantam a participação social na informação, divulgação e comunicação do SUS, através de diferentes mídias e acessos, como cursos de línguas gratuitos para o trabalhador, né, de inglês, francês, espanhol, libras, braille. A gente já teve um usuário nosso que foi para fora do país apresentar outro século, né? Que favoreçam a todos os segmentos da população, assim como espaços participativos e outras instâncias de participação social. Nesse ponto, a gente, Regina, você podia dar uma fala para a gente, como que a gente pode desejar isso com o PL 95? E como que a gente pode desejar isso se a gente não tem claro as receitas? Como que a gente pode desejar isso se a gente não tem no nosso planejamento como garantir percentualidade às mídias locais nos territórios? Porque no Jabaquara, por exemplo, as nossas mídias locais não informam sobre os conselhos gestores dos serviços, não informam as datas, não informam a agenda, o próprio direito de controle social. Quer dizer que essa ideia de ter garantida a finança para publicização dos interesses do SUS, a gente está completamente desengatinhado, a gente nem começou a engatinhar. Eu vinha falando isso no Conselho Gestor do Geraldo, que a gente tinha que garantir que o nosso entorno soubesse do direito da participação social e as pessoas desconhecem. Vamos lá, então, mas acho que a gente pode pôr não concluído então, né? Mantém. E tem umas discussões que a gente tem feito até na criada, não vou entrar agora, mas dos projetos, né, irmão? E fazer moções, isso aí pro Zé Luiz, aí faz depois em formato de moções pra gente aprovar. Você está anotando, Zé? Eles são regulamentares caros, não vamos perder esse tipo de moção, inclusive. Vamos aqui, então, vamos passar e a gente discute mais. Bem, dá para passar o dia. Criar programas de capacitação permanente, incluindo a valorização da importância, função social e aspectos éticos e legais da ação conselheira. Ferramentas disponíveis e possibilidades de ação na construção da participação social e da democratização da saúde pública, incluindo a continuidade do processo de formação após o curso e assim capacitando e estimulando
procurando os conselheiros a serem multiplicadores do território. Essas ações devem fazer parte do PLANEP, né, que é o nosso planejamento municipal de educação permanente. O João já participou também, né, mas isso é concluído parcialmente ou não concluído, essa formação? Parcialmente. Foi Porque lá, não pode mas foi um acabar desafio. nunca, né? É sempre parte, porque não pode acabar. Então a gente é parcial e mantém como proposta que tem sido muito rica, né? Quando a gente discute os 3 segmentos. Aí a gente